Olá, vamos falar de Mula Bandha. Falar de Mula Bandha. Mula Bandha, para quem já tem feito práticas comigo há um tempo, sabe que considero essa como talvez a técnica mais importante dentro do conjunto de técnicas que a gente pratica. Mula Bandha como sendo um dos três bandhas principais, Mula Bandha como sendo o bandha de mula. Mula é a base, mula é a raiz. E eu vou pegar um trechinho desse livro, Mula Bandha, The Master Key, a chave mestra da escola de Bihar, onde, onde descreve o que é o Bandha. O que é um Bandha? Né? O livro está em inglês, eu vou procurando fazer aqui uma tradução livre, e ele vai dizer que a palavra Bandha, né, em sânscrito, significa vincular, amarrar, acorrentar, ligar, prender, pegar, capturar, aprisionar, fixar, restringir, parar, fechar, redirecionar, obstruir, trancar. Mas ele também vai colocar algumas palavras num sentido, umas expressões num sentido mais figurado, algumas analogias que são colocadas aqui que me parecem muito interessantes, como represar um rio, construir uma ponte ou construir sobre o mar. Interessante, né? Então vou começar aqui com a primeira parte que fala das palavras e que significam, né? O que banda literalmente significa. E todas elas trazem, assim, apesar de diferentes, trazem algo comum, nesse sentido de prender, de segurar, de trancar, de amarrar, de aprisionar. Quer dizer, você está pegando alguma coisa e tentando deixar que ela fique ali, né? Então, banda tem esse sentido de deixar que a coisa fique ali, de pegá-la e de segurá-la, não deixar que ela escape, né? Não deixar que ela escape. Agora, não deixar que o que escape, né? Pegar o que, prender o que. O que que o banda está tentando fazer? Vocês estão vendo aqui que a palavra ela não significa literalmente contração, né? Como normalmente nós dizemos. Contração é a ação que se faz, mas contração não é o objetivo da ação, né? Contração é a forma que nós temos de atuar no corpo para que algo seja, então, capturado, para que algo seja segurado. A gente vai, por meio da contração, tentar prender alguma coisa no corpo, segurar alguma coisa no corpo de uma forma específica, numa localização específica, que é essa base, que é essa raiz de que se trata a Mula Bandha. E o que ele está querendo prender, o que a gente está querendo capturar e segurar? Né? A gente está querendo segurar aquilo que o yoga vem a chamar de prana. A gente está querendo segurar uma sensação. Né? Então a gente vem construindo já há um tempo essa ideia, né? Que não é só uma ideia intelectual, mas é uma ideia que a gente vem procurando dar consistência a ela, de que prana é uma sensação, de que prana é algo que se sente, que se percebe, não é algo puramente do campo da imaginação. É algo assim de um campo sensível, de algo que se sente, de algo que se percebe. Dr. Boli vai dizer, né, que prana é a nossa experiência sensorial, né, é a nossa capacidade de perceber o movimento. Então ele vai diferenciando vayu, né, de prana, dessa forma. Vayu é o movimento. Prana é a minha capacidade de percepção desse movimento.
Então eu preciso sentir, eu preciso me envolver sensivelmente com isso. E como é que a gente vai se envolvendo sensivelmente com algo tão fugaz, tão etéreo? Como é que a gente prende, capta, segura alguma coisa assim tão inconstante, tão indeterminada, tão, né, fugaz e etérea como uma sensação? E é disso que se trata, então. É exatamente disso que se trata. Como? Né? Como? Não é algo assim que se dá de uma hora para outra, não é algo assim que se possa definir, né, na ordem do método. Tem uma técnica, tem um jeito, mas esse jeito, né, ele precisa ser assim, aprimorado, ele precisa ir sendo incorporado, ele precisa ir sendo treinado, repetido, com essa orientação, né? Orientado pela sensação e não orientado pela anatomia apenas, ou por seus objetivos mais contemporâneos, ligados à saúde, né? Ou ligados a, ao tônus, enfim, de uma musculatura, né? Uma função, uma coisa um pouco mais instrumental. Continuando. E então, falando um pouco sobre essas analogias apresentadas aqui, represar um rio, construir uma ponte, construir sobre o mar. Né? Então, tem alguma coisa, tem um fluxo, tem algo que está passando, um rio, né? Força de um rio. Então, esse conceito dos nadis, ele também pode ser representado pelo conceito de rios pelo corpo e o conceito de prana também representado por ventos que atravessam o corpo. Né? Então são canais, são rios por onde passam ventos. Então represar isso é alguma coisa que é da ordem do Banda. Represar um fluxo. Alguma coisa está passando e eu prendo aquilo. Ou redireciono, né? Então não é só uma questão de interromper, mas é uma questão de redirecionar, uma questão de criar um outro uso para aquilo, né? Construir uma ponte, atravessar, construir sobre o mar, né? Em alguma coisa assim móvel, mutável, construir algo que seja alguma coisa que possa criar uma certa sensação de base. Muito bem. Então, é isso que traz esse livro. Vou recorrer agora a um outro livro, Uma Luz sobre o Hatha Yoga. É uma tradução comentada do Hatha Pradipika, na versão de Roberto Martins. É a forma como eu vou, essa versão que eu vou procurar trazer. Então, como o Mula Bandha é descrito no Hatha Pradipika, um texto por volta do século XV, considerado um texto clássico do Hatha Yoga. Que diz aqui, né? Então ele diz: agora o fecho da base, tradução do Roberto, Mula Bandha. Com o calcanhar, ele pressiona a região do períneo e contrai o ânus. Empurra então a força vital descendente para cima. Isso é chamado Mula Bandha. Então tem uma força vital, a pana, que é um tipo de prana, descendente. O que o Mula Bandha faz é empurrar, né, essa força vital para cima, reverter o seu fluxo, né, começa a fazer algum sentido com o que a gente estava falando aqui antes. O apana, que vai para baixo, é forçado a subir. Os yogins conhecem essa contração realmente como Mula Bandha. Pressionando o ânus com o calcanhar, ele deve comprimir fortemente a força vital, vayu. Né? Então tem esse vayu, esses ventos que percorrem o corpo. Comprimir fortemente a força vital. Então imagina, para represar um rio,
né? Para represar um rio, para mudar seu fluxo, para reverter o fluxo de algo que está ali, né, correndo, é preciso que isso seja feito com um certo vigor, né? Comprimir fortemente a força vital, de novo, repetidamente, para que ele se unifique, seja colocado em movimento para cima. E aí ele continua também dizendo outras coisas, mas a gente vai ficando por aqui, que é o que mais nos interessa nesse momento. Então, se a gente pega o nome, né, o que significa mula banda, e o que significa mula, raiz e banda, todas essas palavras em torno de algo que se pega, né, quando a gente olha nesse sentido um pouco mais metafórico, que não tem a ver exatamente com o significado literal da palavra, mas que tem mais a ver com a forma como a técnica é descrita nos seus tratados de base, né, no sentido assim de inverter o fluxo de alguma coisa, né? Fazer que um fluxo descendente seja revertido e empurrado forçosamente de novo para cima, a gente vai conseguindo construir um pouco melhor essa ideia do que é o Mula Bandha como duas coisas principais. Algo que se pega e se aperta na região de mula, né, nessa região da base da coluna vertebral, ou da base de Merudanda, esse eixo central, como a gente quiser abordar isso, e essa base localizada em algum lugar mais ou menos entre o assoalho pélvico e o nível do umbigo, talvez um pouco mais para baixo, né? Mas alguma coisa nesse lugar. Então, essa ideia de que segura, de que pega, de que aperta, de que não deixa escapar. Não deixa escapar o quê? O prana, né? O prana. O que é isso? Né? A gente vai tratando isso na medida do que é possível tratar com as palavras, nas nossas práticas cotidianas. É preciso muitas práticas para que a gente possa abordar isso de uma forma concreta e não de uma forma intelectual. Ficamos aqui com a sensação, e uma sensação que eu procuro sempre trazer, né, presença, é a sensação de espreguiçamento. Uma sensação de espreguiçamento, como se isso fosse produzindo algo como um espreguiçamento nessa base. Nessa base. Aí, além de prender, além de segurar, quando isso já está razoavelmente capturado, tem uma inversão, né? Uma inversão, empurrar. Então, tem algo que aperta e algo que redireciona. Aperta na direção do centro, né? Como se fosse concentrando, nesse sentido de concentrar, ir na direção do centro, e elevando. Concentra e eleva. Concentra e eleva. Separei um trechinho aqui. Fazia tempo que eu uma não trazia uma leitura, e eu separei aqui um trechinho do livro Pedagogia Profana de Jorge Larossa, que é um outro livro além do Tremores e que traz coisas incríveis. O que eu tinha separado se perdeu aqui. Deixa eu achar ele de novo. Senão eu vou procurando aqui enquanto a gente vai seguindo. Talvez seja melhor. Mas o que ele estava querendo dizer é algo relacionado à palavra, algo relacionado à linguagem, algo relacionado assim a essa incapacidade, né? Achei, em dar o devido valor, assim, à palavra. E quando a gente começa a falar, né, de mula bandha, falar de prana, falar de sensação, me dá sempre a impressão de que precisa colocar muitas aspas, precisa contextualizar muito essas coisas. E aí o trechinho que eu selecionei aqui ele está falando de Rousseau, né? Jean-Jacques Rousseau. O que Rousseau faz é dar forma com palavras à inquietude que atormenta sua voz
quando essa voz se esvaziou de todas as palavras que poderiam aliviá-la de seu desassossego. Então tem uma questão assim, as palavras não dão conta, mas as palavras são a única coisa que a gente tem, né? Então assim, como eu consigo esvaziar as palavras que não dizem o que eu quero e como é que eu posso dar talvez uma forma a essas palavras, né? Que talvez expressem alguma inquietude, alguma coisa que atormenta. Para mostrar seu eu, ele tem de fazer calar a mentira da literatura, né? Então, para se mostrar, ele precisa calar essa mentira da literatura, quer dizer, essa falsa ideia de que a linguagem ou que as palavras vão poder dizer o que é seu eu. A falsidade da linguagem que diz esse eu de antemão, né? Falsidade da linguagem que diz esse eu de antemão, que já está aí predisposto a lhe dar um sentido preconcebido ao que ele é e àquilo que lhe acontece. Então, de alguma forma, quando a gente vai adentrar nessas práticas, a gente precisa fazer alguma coisa como isso, assim, precisa fazer calar, né, essa mentira da literatura, ou essa mentira das palavras que eu digo agora, por exemplo, essa falsidade da linguagem, né? Como se na linguagem já estivesse esse eu, ou como se na linguagem já estivesse a sensação, ou já tivesse a experiência, ou já estivesse contida ali a técnica, como se já estivesse aí predisposto, né, predisposta, essa fala predisposta a dar um sentido ao que acontece, ao que é, né? Como se a linguagem pudesse dizer aquilo que é ou aquilo que acontece. Então, no final das contas, a linguagem não serve, mas a linguagem é tudo que a gente tem. A palavra não alcança, mas a palavra é aquilo que nós temos, né? E ela é o que nós podemos usar. Então, é esse exercício de esvaziamento e preenchimento, de substituição de formas, de palavras, para que a gente possa tentar fazer com que isso nos alcance, nos toque de alguma maneira, porque é no alcance, é no toque, é quando isso se converte em experiência ou em corpo, que alguma coisa, né, passa a fazer algum sentido mais concreto. Bom, mas o que é mula banda, né? O que é mula banda? Talvez alguém nem saiba o que é mula banda. Tá, mas isso tudo está muito abstrato. O que é mula banda? Então tá, então vamos do começo. Mula banda é uma contração que se faz na região pélvica, no assoalho pélvico, a partir do esfíncter anal. Mas essa contração que acontece a partir do esfíncter anal, ela contrai também todo o assoalho pélvico, que eu vou mostrar aqui com algumas imagens. Contrai períneo, contrai região genital, contrai musculatura que forma essa base do assoalho pélvico. Isso produz um efeito. Quando o assoalho pélvico se contrai, ele sobe. Né? Então, o assoalho pélvico, quando se contrai, sobe. E olha só que interessante. Então, a gente está tratando de algo ascendente, né? Como diz o texto. E quando o assoalho pélvico se contrai, ele sobe, ele empurra alguma coisa lá para cima, empurra nossas vísceras, empurra nossas sensações. Mula banda não fica restrito à pelve. Mula banda, em efeito, pode alcançar bem mais além disso. Se a gente fica ali, né, dispostos a observar, isso pode alcançar toda a extensão do tronco, cabeça, enfim. Tá bom. Então, mula banda é uma contração que envolve toda a região do assoalho pélvico. Quero mostrar algumas imagens aqui para que a gente torne isso mais concreto. Então, vamos começar com esta. Isso aqui é um assoalho pélvico olhado de cima para baixo. Né? Não de baixo, não de fora, mas de dentro.
E o assoalho pélvico, e essa imagem é muito interessante para a gente criar logo de cara essa ideia de tridimensionalidade, né? De tridimensionalidade. O assoalho pélvico, então, ele fecha, ele é fundo, ele é o assoalho da pelve, né? Como o próprio nome diz. E aqui está a região anal, aqui está a região genital, os nossos esfínteres, né? Esfíncter anal, esfíncter da uretra, urinário. E é interessante porque tem toda essa musculatura em volta aqui, né? Todo esse músculo aqui, que ele é um músculo elevador do ânus, eu já vou mostrar. Tem alguns aspectos muito importantes. Então, o assoalho pélvico está ligado no sacro, né, que é essa base da coluna, já falamos sobre ele, mas ele tem uma ligação assim em particular do esfíncter anal, ele tem um ligamento que se conecta com o cóccix. Além disso, na frente, ele está ligado e preso no osso púbico. E é formado por vários músculos, músculos que vão ligando lá atrás no sacro, músculos que vão ligando no cóccix, tem camadas musculares, né, diferentes, enfim. Isso aqui forma e constitui esse espaço onde, né, onde, o que, que tem aqui? Então, a partir do esfíncter anal tem intestino grosso, a partir do canal vaginal, né, da vagina tem o canal vaginal, tem o útero, a partir do esfíncter da uretra, tem a bexiga e por aí vai. Isso aqui está cheio de coisa dentro. Vamos olhar de outro lado. Então, olhando de outro ângulo, né? Agora de lado. Esse é o assoalho pélvico. Ele fecha a pelve, ele se prende por um lado no pubis, se prende por outro lado no sacro, no cóccix. E tem ânus e intestino, tem vagina e útero, tem uretra e bexiga e as coisas que compõem. E o sacro, né? O sacro, essa base da coluna, faz uma curva que acompanha aqui essa curva do intestino, para depois se erguer na lombar lá, bem para dentro do corpo, né? A frente da coluna lombar está bem dentro do corpo. Nessa imagem, fica claro, então, o que eu quero dizer com este ligamento, né? Aqui ele destaca o ligamento anococcígeo cóccix, esfíncter anal, um ligamento que conecta os dois. Além dessa ligação, desse ligamento anococcígeo, essa musculatura toda aqui, que é o que forma aquela base toda, que é o grande músculo elevador do ânus, ele se prende no sacro, ele se prende lá no pubis, na frente, enfim. E, e aqui é muito importante destacar dois elementos, essas duas funções. A função que aperta e a função que sobe. Então, o esfíncter, o que acontece? Quando ele se contrai, ele se fecha, um esfíncter se fecha, um anel esfíncter se fecha. E esse músculo elevador do ânus, quando ele se contrai, ele sobe. Né? Então, sempre uma contração do lado do assoalho pélvico está associada com algo que fecha e está associada com algo que sobe. Muito bem. Eu acho que essas imagens ajudam a gente a compreender um pouco mais anatomicamente, né? Apesar de a gente não querer se prender à anatomia, mas ela pode nos ajudar a compreender o que, que a gente está fazendo, como é que a gente mexe, apesar do objetivo não ser exatamente o trabalho com essas musculaturas, como eventualmente a nossa análise moderna faz. O objetivo não é um trabalho com a musculatura pélvica, mas o objetivo é usar essa musculatura pélvica para tentar produzir um efeito ascendente e de captura no corpo. E, e por aí vai ficando claro que a gente tem capacidade de apertar e capacidade de elevar. Os músculos fazem isso, né? Aperta e eleva, aperta
e eleva. Mula Bandha, ele é apresentado dentro do contexto clássico do Hatha Yoga como algo feito com a sua, né, maior propriedade dentro do contexto do pranayama, dentro de uma pausa respiratória, com os pulmões cheios, o momento onde se aperta, né? Como quem diz assim, o asana põe o corpo parado, o pranayama, na pausa, põe a respiração parada. E com o corpo parado e o movimento respiratório também parado, o corpo ali impregnado de prana, né? O prana circula em movimento. O banda, o mula banda, né? Os bandas, eles vão pegar nesse momento e mover. Né? Então não tem movimento corporal, não tem movimento respiratório. Surge um outro movimento, que é o movimento de redirecionamento do, da função vital, do prana, da sensação, a partir dos bandas. Tá? Então, o Mula Bandha aparece aqui no nosso contexto como o primeiro dos 3 bandas principais apresentados. Depois, outros vão se encaixar nesse contexto. O Mula Bandha é a raiz. Jalandhara Bandha é alguma coisa que vai acontecer aqui na região da garganta. Uddiyana Bandha é algo que vai acontecer lá na região do abdômen. E esses 3 bandas em conjunto vão formando o que se chama Bandha Traya, que é a forma como o Hatha Yoga apresenta de manipulação dessas forças, dessas funções vitais, destas energias, destas sensações, tá? Ao mesmo tempo, então, que Mula Bandha nos prende, nos fixa, ele também nos impulsiona, né? Nos impulsiona. E essa é a forma de se orientar, né? A forma de se orientar não estaticamente, mas com esse ar de quem procura, com essa investigação, com essa exploração, com esse tom de quem não recebe assim as coisas de antemão e trata isso como já sei ou já entendi, né? Mas trata isso como uma forma de se produzir um efeito que vai ser vivenciado no corpo. Quando a gente aprende e já sabe fazer isso melhor, ótimo. Então vamos nos aprimorar na capacidade de sentir, refinar nossa sensibilidade, o que está acontecendo, como é que eu vou me familiarizando, me aproximando, ganhando intimidade cada vez mais com as sensações, com isso que eu pego. Como é que eu pego isso cada vez melhor? Como se eu pegasse com a mão. Como que eu pego isso cada vez melhor? Então é por aí que a gente vai se aprimorando e praticando Mula Bandha, as práticas para nós.